Marcos Valério está prestando depoimento para a Polícia Federal. Na verdade, não é exatamente um depoimento, trata-se de uma delação. Ele está contando os podres que ele conhece como poucos, os podres do PT, dos esquemas do PT, das patifarias do PT. Ele está abrindo o bico e ele está falando muitas coisas, cara. Não é pouco. Marcos Valério, caso você não lembre, ele foi aquele sujeito que há uns 15 e poucos anos atrás, aquela época lá do governo do PT, aquela história do mensalão, aquele careca que ficava circulando em Brasília com uma mala, documentos, dinheiro, comprando deputado aqui, comprando deputado ali, comprando não sei quem e tal. O homem do esquema, o pagador, quer dizer, um dos pagadores do PT, do governo de Lula. E ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão depois que tudo foi desmontado, todo o esquema, enfim, toda a patifaria do PT foi desmontada. Ele foi um dos que recebeu uma pena muito pesada. Agora ele fez um acordo de delação. Ele está abrindo o bico e só está saindo podridão. Coisas do tipo PT e PCC são a mesmíssima coisa. Celso Daniel, lembra de Celso Daniel lá de Santo André? O que foi torturado e depois foi executado, que era do PT, e que o PT nunca se preocupou em saber, investigar, em fazer nada em Celso Daniel. Pois é, Marcos Valério, ele está dizendo, entre outras coisas, que a distância que separa o assassinato de Celso Daniel de Lula é isso aqui, cara. Milímetros, mas quase nada que separa a morte daquele cara com o tal do Lula. O que acontece, bicho, nesse oceano de esgoto, de sujeira, de revelações que esse cara está fazendo, que nos surpreende? Você quer saber o que é? É isto aqui, ó. O incrível, o inexplicável silêncio da tal imprensa, da tal da mídia. Você não está vendo? Eu já fiz uma checagem. Se mudou alguns minutos atrás, porque eu tinha feito uma checagem, tinha olhado alguns lugares por aí, simplesmente ninguém estava noticiando nada. O cara está abrindo o bico, ele está dizendo que o sujeito que, segundo as tais pesquisas por aí, já está ganho a eleição, já pode pensar em uma reeleição. Ele está dizendo que esse cara, ele possui uma ligação visceral, aquela ligação siamesa com o crime, com organizações criminosas, que ele tem uma ligação praticamente direta, 99,9, quase 100, com a morte de Celso Daniel e outras coisas absurdas. Essas coisas deveriam causar um gigantesco terremoto aqui no nosso país nesses dias atuais, cara. Daqui a 3, 4, 5 meses, nós estamos em julho, 7 mais 3, 10, daqui 3 meses, em outubro, nós vamos ter eleição. Essas revelações deveriam estar causando terremotos na escala 9, que é a escala mais alta, na tal da política nacional. As redações deveriam estar completamente agitadas. Os tais comentaristas políticos, os analistas políticos, os tais líderes políticos, enfim, pré-candidatos, tirando Jair Bolsonaro, que já comentou. Então, Bolsonaro à parte, os outros, todos deveriam estar muito agitados. E não tá, cara. A imprensa não tá agitada.
pelo contrário, está tendo uma calmaria, assim. Conhece aquela expressão que se usa muito em aviação, o famoso céu de brigadeiro? O cara tá ali lá com o avião, o comandante, olha pra frente, tá tudo limpo, tá tudo tranquilo, não tem nem um vento ali de 3 quilômetros por hora, não tem nada, máximo de tranquilidade. E não deveria, cara. Marco e Valério, ele conhece os esgotos, a podridão, toda a sujeira, todo o ninho de rato que envolve Lula, Dirceu, Dilúvio Feijoada, Antônio Palocci, Dilma, conhece toda essa sujeira, todo esse esgoto, porque ele foi o faxineiro, quer dizer, não no sentido de limpar, mas de trazer ainda mais sujeira. Foi um faxineiro ao contrário, um zelador ao contrário, trouxe ainda mais sujeira para esse lugar. Então ele conhece como poucos, mas não se sabe exatamente, quer dizer, por que está esse silêncio total, cara? A tal da Rede Globo não fez aquele escândalo absurdo, aquela coisa arada, aquele oba-oba. Jornal Nacional não dedicou 20 minutos para noticiar isso. Jair Bolsonaro, ele passa aqui na rua, ele dá um espirro aqui, a imprensa gasta toneladas de jornais, toneladas de internet, 2 horas de televisão, de rádio, de tudo, para comentar que Jair Bolsonaro deu um espirro aqui no meio da rua, cara. Que ele comeu ali um sanduíche, que ele deu um copo de água. O cara que conta que Lula é um bandido e prova e conhece, porque já conhece esse cara há muito tempo, liga o partido dele com uma das maiores facções criminosas aqui no nosso país, que é o tal do PCC. Assim, não é mais ou menos de vez em quando, não. Assim, próximo, cara, gêmeo. O DNA de um é o DNA do outro, cara, completo. A imprensa tal da mídia tá no mais absoluto silêncio, cara. Se você for em um mosteiro, ali na hora em que aqueles padre, freire, aqueles caras estão lá fazendo a meditação dele, fazendo lá a oração dele, estão lá compenetrados, rezando, está muito mais agitado do que as redações dos jornais de TV, de internet, da mídia, nesse momento, e não deveria, cara. Por incrível que pareça, quer saber por que está tendo todo esse silêncio, toda essa bico fechado? O motivo é simples. É porque lá atrás, no passado, Lula, ele fez aquilo que eu contei até no último vídeo. No último vídeo que eu fiz, eu contei a respeito de um bandido lá dos Estados Unidos, Al Capone, que ele, entre outras coisas, ele comprava, ele pagava aqui, ó, tome, jornalistas, politiqueiros, autoridades e outros, para ficarem todo mundo de bico fechado em relação a ele. Isso, Al Capone. Lula copiou o mesmo método. Ele pagou para a imprensa, para a mídia, para comentarista, para especialista, para os tais formador de opinião, para os tais de influência. Ele pagou para todos esses caras, e pagou muito, para que todo mundo possa ficar de bico fechado. É por isso que essas revelações escandalosas, criminosas por parte de Marco e Valério está encontrando um pesado e colossal silêncio, cara. A gente precisa admitir uma coisa: Lula, ele soube pagar bem esses caras, viu? Ele chamou bem esses caras e falou: meu camarada, é o seguinte, quanto é que você quer para ficar de bico fechado e não falar porra nenhuma a meu respeito dentro do meu partido, aconteça o que acontecer? O cara deu o preço, ele foi lá e pagou. E nisso aí nós podemos admitir que ele realmente foi um gênio. Um gênio do mal, é claro, mas foi um gênio. Correto. Muito bem. Vídeo de hoje nosso concluído. Eu espero que você tenha compreendido o nosso recado de hoje. Espero que você goste. Hoje é segunda-feira, estamos começando a semana, então
ótima semana para você, tudo de bom para você ao longo dessa semana, ok? Faça a gentileza, deixa aí seu gostei, dá essa força, dá essa moral. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.